descobrimento, né, do Brasil, narrado na carta de Pero Vaz de Caminha, um episódio bem interessante e cômico até, é justamente o encontro das naus portuguesas com os índios brasileiros na Bahia e o estranhamento de ambas as partes. Os índios, quando viram os navios, eles não sabiam o que era, então ficaram pasmos, sobressaltados, ao mesmo tempo temerosos. E da mesma forma os portugueses, quando viram aquele povo, né, com poucas roupas, falando uma língua completamente desconhecida, também ficaram espantados. E o encontro é realmente curioso, porque os índios não conheciam alguns dos animais trazidos pelos portugueses, como por exemplo cachorros e galinhas, que vieram no navio. E Pero Vaz de Caminha narra uma história de um índio correndo com medo de uma galinha, porque não conhecia aquele animal. Não havia violência ainda de nenhuma das partes, mas sim, ao mesmo tempo, o espanto, o estranhamento, a curiosidade que envolvia esses dois povos tão distintos, né? Da mesma maneira, eu quero aproveitar essa narrativa para falar do novo e o que nos toma quando nos encontramos com algo que desconhecemos, que ainda não passou pelo nosso escaneio da curiosidade. Normalmente, quando algo é belo, o primeiro sentimento que nós temos é de espanto, como os índios, como os portugueses. O espanto nos toma, e o espanto pode nos causar, ao mesmo tempo, medo e fuga, ou curiosidade. E se for curiosidade, não a fuga, porque se você fugir, óbvio que você não vai conhecer o motivo do seu estranhamento, você vai ser atraído para tal, e depois de curiosamente conhecê-lo, acomodar a informação, o conhecimento. É assim que a criança, por exemplo, constrói conhecimento. Primeiro ela se espanta com o inusitado, com o novo, depois ela toca, não é? Depois ela se envolve, se relaciona com o objeto da sua curiosidade e depois ela conhece. Da mesma maneira, eu poderia dizer, aconteceu com o nascimento de Jesus. E eu gostaria de contar para você hoje sobre o espanto que tomou aqueles que realmente tiveram essa experiência com esse evento tão importante. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 26. Deixa eu só beber um pouquinho dessa água aqui, gente. Tá boa. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Amém?
história mais que conhecida, né? Diz o Rubem Alves que o Natal não é tempo de correria, não é tempo de compras, não é tempo de comilança, mas o Natal é tempo de recontar a história. Ele até brinca, né? Como se estivesse falando para uma criança: peça a seus pais para contar a história do menino, e se eles não souberem, pegue o livro e conte então, e reconte então a história do menino. E é realmente o nosso tópico aqui. Eu vou, óbvio, fazer aqui uma exegese, né, do texto para a gente entender aqui os acontecimentos, porque é importante a gente entender que no 6º mês, diz Lucas, o anjo Gabriel é enviado para aquela cidade em específico, que na verdade não é uma cidade, é uma aldeia, né, que embora se chame Nazaré, não é a grande Nazaré, que também não é tão grande assim, encontrada pela arqueologia, mas provavelmente uma aldeia próxima ali da Nazaré, que é uma cidade que era, como todos nós sabemos, uma cidade pequenina, singela, uma cidade de pessoas do campo, de pessoas que trabalhavam ali para a sua sobrevivência. Mas o 6º mês é porque 6 meses depois do anúncio do anjo a Isabel. O anjo anuncia a Isabel, já velha, prima de Maria, que ela também conceberia, né, e daria à luz a um menino especial, e 6 meses depois do anúncio a Isabel, ele vai então se encontrar, ou ser enviado para se encontrar com Maria. Gabriel então vai até Nazaré, como diz o texto no versículo 26, e ele vai se encontrar com uma virgem, como diz no 27, comprometida a casar-se com um homem chamado José. A gente sempre conta essa história e diz: ela era noiva, ela estava noiva. Mas é necessário uma observação aqui, porque o noivado não era como o noivado de hoje. Porque o noivado de hoje pode ser rompido, ele pode ser quebrado, né? Pode acontecer inúmeras coisas, e esse noivado pode não terminar em casamento. O noivado nesse período era um contrato entre as famílias, não poderia ser quebrado, a não ser num caso de adultério ou num caso de morte. O que na verdade é a mesma coisa, porque se houvesse adultério no período de noivado, a morte era certa, era condenação, que era apedrejamento e morte. Então, ela estava aqui noiva de José, mas já era posse de José. José poderia inclusive tomá-la quando quisesse, mas é óbvio que havia todo um cerimonial, toda uma maneira em que as coisas aconteciam, e provavelmente o noivado durava em torno de 1 ano, mas ela já era praticamente noiva e esposa de José. Então, para que a gente entenda as coisas aqui, ela não era uma noiva nos nossos modos, ela já era a esposa legalmente de José, porque o casamento só seria, na verdade, consumado no ato sexual, mas ela era posse dele. Entendam posse, porque era assim que era mesmo, né? E diz então que ela estava comprometida a casar-se com um homem chamado José, e José da descendência de Davi, e o nome dessa mulher era Maria, dessa menina, né? Perceba também que a virgem, no versículo 27, ela é virgem porque ela é noiva e ainda não teve relacionamento com o homem, como ela vai dizer, mas também virgem, a palavra virgem significa donzela, menina. Eu já devo ter falado isso em alguns sermões, algumas pregações, né? Uns sermões para trás, ou sermãos para trás, se preferir, mas ela provavelmente tinha entre 15 e 16 anos, não mais que 17 anos, porque essa era a idade de casamento. A menina em casa, ela não morava sozinha, né? Às vezes a gente pensa na história assim, Maria na sua casa sozinha, ela morava com os pais, era uma menina cuja responsabilidade era dos pais, e nesse momento se encontra sozinha, quando o anjo aparece a ela, e então a sauda, e diz o seguinte, no versículo 28, o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. O 29 diz que, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Você vai perceber no texto que há 3 intervenções de Maria no texto.
No primeiro momento é Maria perturbada, questionando que tipo de saudação seria essa. O segundo momento é Maria questionando como isso poderá ser. E o terceiro momento é Maria se entregando, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Mas a primeira intervenção, ou o primeiro diálogo, embora Maria pareça ser alguém que está expressando algo internamente, mas que o narrador conta para a gente, ela vai ficar perturbada, e o texto não diz o motivo da sua perturbação, e ela vai questionar a saudação, e o escritor também não diz por que ela questiona a saudação. E a gente especula, não é? Muitos vão dizer, por exemplo, que Maria não se assustou com o anjo, e sim com a saudação. O anjo para ela não foi tão diferente, mas a saudação lhe gerou estranhamento. Outros vão dizer que ela, na verdade, não se assustou com nada, porque ela era já bendita entre as mulheres, cheia de graça em si mesmo, e ali só está sendo, na verdade, convocada para um papel especial nessa história. Mas nós percebemos que, e eu gostaria que você pensasse comigo, que Lucas não viu isso aqui. Ele não estava no momento da anunciação. Lucas sequer conhecia Maria ou Jesus nesse tempo. Lucas vai escrever essa história 30 anos depois desses acontecimentos, depois da ressurreição de Jesus, depois provavelmente dos evangelhos, como Mateus ter sido escrito, ou Marcos ter sido escrito. Então provavelmente Lucas conhece essa história porque ele provavelmente conversou com Maria. Ele conversa com Maria, como ele diz no início do seu evangelho, que é fruto de uma investigação, e ele vai então ouvir de Maria todo esse relato. Então Maria está contando para Lucas que ela estava em casa, o anjo aparece, lhe sauda, e 30 anos depois Maria está dizendo: e eu não entendi porquê daquela saudação. Então perceba, não há na narrativa, se você pensar bem, uma pausa para Maria ficar pensando o que é que esse anjo está dizendo. Não é isso que está acontecendo aqui. Está acontecendo um encontro de algo desconhecido para ela, um anjo que provavelmente lhe causou temor, porque depois o anjo vai dizer: não temas, não fique com medo, Maria, porque todos então, no Antigo Testamento, que se encontraram com o anjo, tiveram medo, tiveram uma reação realmente temerosa, assustadora, e normalmente o anjo precisa dizer: não temas, eu não vim causar mal a você, eu vim lhe trazer boas notícias. Então, dizer que Maria não se assustou com o anjo, ficou só pensando que tipo de saudação seria essa, não é algo que aconteceria com nenhum de nós. Porque se ela percebeu que era um anjo, o medo que lhe toma é justamente por causa da imagem do anjo, e da pessoa do anjo, e do sobrenatural que acontece. E a saudação provavelmente lhe causou estranheza, porque eu, abençoada, bendita, e isso mesmo 30 anos depois, continua na cabeça de Maria latejando: porque eu, bem-aventurada, porque eu, cheia de graça, porque ela sabia que não era merecedora. Eu poderia aqui falar sobre não merecer, sobre humildade, sobre a pessoa de Maria, e o seu reconhecimento, e o reconhecimento da sua pequenez, e o seu reconhecimento de quem era aquele anjo, de quem ele representava e quem era Deus. Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar justamente desse medo de Maria diante do eterno, diante do divino, diante do sobrenatural. Você sabe que a palavra para perturbada, no versículo 29, é diatarasso, no grego, e não é assustado, fiquei assustada, é morrendo de medo. Ela ficou morrendo de medo e ao mesmo tempo maravilhada. Não sei se você consegue chegar nessa compreensão. O que é você ter medo de algo porque você não conhece, e ao mesmo tempo estar maravilhado porque é belo. É isso que acontece com Maria. Ela tem medo, mas ela sabe que aquilo, de certa forma, é maravilhoso, é grandioso, ou seria a palavra correta. É tão grandioso que lhe causa medo, é tão magnífico que lhe assusta.
E eu gostaria de conversar justamente sobre esse aspecto, porque existem dois aspectos do que é o nascimento de Cristo. Eu desconfio que o Natal para a gente já não é mais algo que nos toma de sobressalto. Desconfio que a história do nascimento de Jesus, ela está abafada com tantas coisas, ela está ofuscada com tantas preocupações, que no final da história é muito mais sobre uma dor de cabeça, sobre as coisas que temos que comprar, sobre as coisas que temos que resolver, sobre as viagens que temos que fazer, do que simplesmente sobre a história magnífica, maravilhosa que acontece. Porque se ela realmente é uma história especial para nós, e nós entendemos todas as implicações do nascimento de Jesus, a gente precisa ficar espantado com o Natal. A gente precisa ficar tomado de sobressalto toda vez que essa história for contada. A gente precisa realmente, eu diria, ficar atônito no bom sentido, porque é maravilhoso, porque é belo, porque mudou a história da humanidade. Eu vim andando, passando com o carro, na verdade estava andando mesmo, não foi nem com o carro, ontem, no centro ali, e aí as luzes, né, os enfeites e toda a ornamentação. E aí o Luca falou assim, troço brega. O Luca é terrível, né? Ele está se tornando um menino crítico toda a vida. Meu, não sei de onde tirou isso. Falou, que coisa brega. Um monte de gente se aglomerando. E fala assim, tudo sem máscara. Ele também estava sem máscara, né? Tudo sem... Olha esse negócio aí. E eles são tudo burro. Porque eles nem sabem que Papai Noel nem existe. É Jesus que é. Eles não sabem, é Deus, mas não é o Papai Noel. E ele está certo, né? Porque não é sobre Papai Noel, não é sobre luzes coloridas, não é sobre presentes, é sobre Deus, Criador de todo o universo, tabernaculando entre os homens, habitando entre os homens, nascendo entre os homens. E isso é algo, eu não sei se você já parou para pensar mesmo nisso, que é isso? Como é que a gente não se espanta com uma história dessa? Ou será que virou uma espécie de mito, como um mito grego, que a gente conta, né? Zeus, Aquiles, e a gente sabe que aquilo é uma história antiga e que não nos causa nenhum sobressalto. Eu penso que a gente realmente, e quando eu falo a gente, eu falo de mim também, a gente realmente transformou essa data em mais uma comemoração, mais um feriado, mais um tempo de festa, mas não parou para pensar na beleza, na grandiosidade, no tamanho do que foi o nascimento de Cristo na história da humanidade. E isso precisa ser resgatado. A gente precisa se encher de admiração, a gente precisa realmente olhar com olhos especiais, como os índios quando viram as naus portuguesas cheios de espanto diante da beleza, diante do que está acontecendo, como Maria. Mas ao mesmo tempo, tem um lado que eu acho que precisa ser salientado aqui. Maria, sim, é tomada de sobressalto por causa do anjo. E eu acho que a gente perdeu um pouquinho de, eu diria, a intimidade com o sobrenatural. Por isso que a gente se assusta. A gente se assusta realmente porque a gente perdeu, quem sabe, a sensibilidade para a grandiosidade do fato. Mas a gente se assusta também com medo negativo, porque a gente está enferrujado. E quando Deus se manifesta, a gente fica com medo. A gente recua. A gente fica realmente acuado, com medo daquilo que é belo, porque desconhecemos porque não temos mais intimidade como deveríamos ter, porque não o conhecemos como ele é, e realmente não entendemos tantas e tantas vezes a maneira como que ele trabalha. Perceba só, a manifestação de um anjo realmente deveria nos encher de espanto positivo, mas não deveria assustar as pessoas, entende? Porque é bonito, é belo, é bom, a não ser que o anjo venha para julgar, e como acontece em alguns momentos, que não é o caso aqui. Então por que toda vez que o anjo aparece para alguém na história bíblica, para trazer boas notícias, as pessoas ficam com medo?
Tudo bem, ele é um anjo, ele é grande, mas se a gente tivesse intimidade com Deus nesse nível, a manifestação do divino, do sobrenatural, deveria realmente ser algo para a gente, eu diria, íntimo, sabe? Deveria ser algo com pessoalidade. Sabe por quê? Porque nem todo mundo teve medo, não. Abraão, por exemplo, recebeu os anjos, recebeu com realmente um banquete, conversou face a face com Deus, e não foi porque ele era orgulhoso ou cheio de si, não, foi porque para ele Deus era íntimo, e ele não tinha medo de Deus, ele conhecia Deus, e a maneira com que Deus trabalhava lhe era conhecida. Eu penso que a gente realmente, por um lado, banalizou a importância, por outro, tem medo realmente, porque não temos intimidade suficiente para reconhecer a maneira com que Deus trabalha. Eu vou te fazer uma pergunta aqui: qual foi a última vez que você percebeu a mão de Deus na sua vida? Eu não estou falando de coisinha pequenininha, tipo o celular sumiu e eu orei e ele apareceu. Falando que você viu que a coisa estava de um jeito e Deus agiu e mudou a história. Você se lembra? Você não precisa dar o testemunho aqui não, né? Mas você se lembra? Por que faz tanto tempo? Por que isso faz tanto tempo? Por que isso não está acontecendo com a gente? Ou melhor, porque está acontecendo. Por que a gente não está percebendo isso mais vezes? Será que realmente a gente está conectado a ponto de entender que Deus está trabalhando ali? E a gente percebe a mão de Deus e percebe realmente o agir de Deus e como Ele trabalha, e isso nos é íntimo, nos é conhecido? Ou será que as coisas ficaram tão distantes que quando Deus começa a falar no nosso coração, dizer de alguma maneira que Ele vai fazer algo, que a gente precisa fazer algo, a gente se este estranhamento e medo e fica acuado, e a gente começa realmente a racionalizar a coisa. Calma aí, Deus vai fazer isso? Ou será que é para eu fazer isso? Será que Deus está falando isso? Mas como é que vai ser? Aí a gente começa a encher e pergunta: mas peraí, meu trabalho, minha família, minha saúde, sei lá o que a gente... Sabe como é que a gente fica? Porque começa com um incômodo, né? Com todo mundo. Mas o incômodo ele pode ser abafado com as preocupações, com o medo de que a nossa vida vire de cabeça para baixo, tome um rumo que realmente a gente não vai ter controle. Isso tudo pode ser motivo para que a gente realmente tenha medo do agir de Deus, se afaste e tente, quem sabe, conduzir a vida de uma maneira em que a intervenção de Deus são coisas pequeninas, né? A gente conta assim, não, pô, caramba, né? Estava andando ali, né? E 2 horas depois o assalto aconteceu no mesmo lugar. Eu não estou falando que isso não seja Deus agindo e livrando. Eu estou falando de perceber, de ter olhos refinados para entender a ação de Deus, para reconhecer, para ter intimidade, para que quando Deus se manifeste, a gente não corra de medo. A gente realmente identifique que Deus está fazendo algo maravilhoso e a gente entende isso. Olha Maria. Pô, Maria, eu até tenho dificuldade de falar mal de Maria aqui, porque Maria é uma menina, né? Mas mesmo sendo alguém que provavelmente estava orando pela vinda do reino de Deus, e deve ter sido esse um dos motivos que Deus a escolhe, uma menina séria, que levava Deus a sério, que orava para que o Messias viesse, top, né? Uma menina top. E aí quando o anjo aparece, o que ela faz? Medo. Mas medo por quê? Porque falta intimidade nesse nível. Estou dizendo que Maria não tinha intimidade com Deus, mas ela não conhecia a maneira com que Deus age. Da mesma maneira nós precisamos sim continuar apaixonados, exclamantes no que tange ao evento, ao acontecimento, com os olhos cheios de amor, de realmente espanto diante disso. Mas precisamos ter intimidade, conhecer e buscar entender, e buscar estar realmente próximo de Deus, para que quando Ele age, a gente realmente saiba que é Deus que está fazendo e não corra dele, e não fique com medo dele, e não tenha um posicionamento de estar acuado diante da ação de Deus. Eu vou passar para frente, senão eu vou ficar falando só disso aqui a vida toda. E diz assim, o 30, mas o anjo disse: não temas, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus.
ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? Perceba que, no primeiro momento, ela fica com medo, acuada, questionando por que daquela saudação. O anjo trata de lhe acalmar gentilmente: não tenha medo. Então ela não está vendo um homem aqui, como alguns comentaristas insistem, não, ela é só uma pessoa, né, com uma mensagem, como um profeta. Ela está com medo mesmo, e o anjo lhe acalma, mas lhe acalma lhe apavorando, né? Ele acalma apavorando, porque ele diz: não temas, Maria, você encontrou graça. Deus olhou para você com olhos graciosos, né? Você chamou a atenção de Deus, e Deus quer que você participe dessa história. E ele vai dizer só isso aqui: você vai ficar grávida, né? E vai dar à luz a um filho que se chamará Jesus. Jesus é a versão grega de Josué, que é hebraico, né? O nome Jesus, Insus, no grego, no Novo Testamento, não é o nome original. Yehoshua, né? Que é Josué em hebraico. Então ela iria chamá-lo de Josué, o que seria o nome, ou a transliteração correta. O fato é que o anúncio do anjo, embora seja maravilhoso, é um fardo para essa menina. É um fardo porque ela precisava prestar contas para a sociedade. É um fardo porque ela teria que explicar isso aos pais, não é? É um fardo porque ela não era casada ainda com José. Ela ainda não havia tido um relacionamento homem-mulher com José. É um fardo porque a pena para isso era a morte. Um fardo porque a sociedade lhe acusaria de adúltera. E não adianta tentar dizer que Maria não entendeu o que o anjo estava dizendo, porque ela entendeu sim. Por isso o seu questionamento: como é que isso vai ser? Porque ela entende que o que o anjo estava dizendo não é: Maria, você vai ficar grávida. Ela pensa: ele está falando depois do casamento, né? Tá, eu vou ficar grávida. Não, ela entende que era imediato. Por isso ela fica com medo, ou faz o questionamento do como seria isso, porque como assim? Como é que eu vou ficar grávida? Porque ela sabia como uma mulher ficava grávida. A ciência aqui não era a ciência que nós temos hoje, mas as pessoas sabiam como era a gravidez e como fazer para alguém engravidar. Então ela entendeu sim que era para aquele tempo ali. E ela entendeu que isso poderia lhe trazer problemas. Com José, pelo menos, eu não sou casada ainda. Com a sociedade, pelo menos, eles vão me julgar. Com os pais dela, como é que eu vou explicar isso para eles? Então, as palavras do anjo: acalma-te, Maria, ela vem carregada de um conteúdo que é assustador para uma menina daquela idade, tenra idade que era. Mas a profecia diz também que ele será grande, versículo 32, que é o centro, na verdade, do quiasma aqui, escrito por Lucas, né? E se chamará Filho do Altíssimo. Eu sei que eu poderia falar de tópico por tópico aqui, de todas as profecias de Isaías, de Malaquias, que é trazido nesse texto, mas eu acho que o que o anjo está dizendo, que tem para nós implicações teológicas, como a divindade de Jesus, como ele sendo aquele que reinará eternamente. Eu sei que você conhece essas palavras, eu sei que você conhece as implicações, mas Maria não conhecia. E eu quero que a gente entenda o que ela entendeu. O que Maria está entendendo das palavras do anjo é que Jesus é o Messias, e que ela daria a luz ao Messias. Ela não sabe que o Messias é divino e que reinar eternamente aqui não é um símbolo, né? É literal, é o reino para sempre mesmo, é a transformação, a restauração do mundo criado por Deus. Mas ela entende que ela seria usada por Deus para dar à luz aquele que seria o Messias de Israel. Isso ela entende. Todos os termos aqui usados pelo anjo: ele será grande, ele terá o trono de Davi, tudo isso ela conhece, ela sabe que é sobre o Messias. Por isso ela vai aqui
quem sabe, se espantar diante do acontecimento, se espantar diante das palavras e dizer como vai ser, como eu vou dar luz ao Messias, como é que o Messias vai nascer se eu não sou nem casado. Ela entendeu as implicações, mas eu penso que, eu não vou entrar nisso, né? Eu sempre falo isso, mas a gente pode conversar depois sobre o que é um quiasma. Eu vou explicar. O quiasma, ele é uma maneira literária, né? É uma forma literária hebraica de escrever, que, de maneira que o sentido esteja no centro da estrutura. É como uma prosa nordestina, né? Mas o quiasma funciona assim: no caso de 5 frases, a primeira frase e a quinta frase se complementam, a segunda frase e a quarta frase se complementam, e o que está no meio é a mensagem principal do escritor. Isso não é uma linguagem misteriosa, nem nada disso, é uma estrutura literária muito usada pelos hebreus. O Antigo Testamento está cheio disso, no Novo Testamento há hebraísmos e há alguns quiasmas espalhados pelo Novo Testamento. Então eu não vou fazer isso aqui porque vai tomar tempo, mas o centro desse quiasma aqui é: ele será grande. Essa é a mensagem principal do anjo a Maria, que Lucas escreve: ele será grande. E Maria era pequenininha, era singela, era uma menina simples. Ele vai ser o Messias de Israel, o libertador de Israel, aquele que vai herdar o trono de Davi. Ele vai ser filho do Altíssimo, ele vai reinar eternamente na casa de Jacó. Ela sabe o que ele está falando, o Messias. E a pergunta de Maria: como é que isso vai ser? Perceba que o chamado do anjo para Maria é para algo grandioso demais. Ele será grande, grande demais para ela, grande demais para a realidade dela, de quem ela representava naquele mundo que é diferente do nosso, mas que em se tratando de pequenez, é o mesmo. É como Deus falar para uma menina do interior de uma cidade muito pobre que o filho dela, de maneira sobrenatural, será gerado e ele vai ser, quem sabe, o líder de todo o mundo, alguma coisa assim. Perceba que a cabeça de uma criança de 16 anos, nessas condições, é um negócio assim. Percebe? Se você falar para uma menina, né, eu conheço uma história aqui, tentar ilustrar isso, né? Eu quero ilustrar para você entender o que está passando na cabeça dela. Uma história de uma menina que veio do interior de Minas Gerais, foi para o Rio, e ela ficou esperando o trem passar, porque ela nunca tinha visto um trem, coisa que a gente morria de rir quando contava. Cara, mas eu conheci, embora essa eu não tenha visto, crianças no interior do norte de Minas, que quando eu contei a história de Noé, não sabiam o que era um barco. Não sabiam, porque Minas não tem mar, e eles moravam num lugar extremamente pobre, não tinha TV, não tinha internet, tinha galinha e o mato lá que eles corriam. E quando eu falei da arca, do barco, eles ficavam me olhando assim. E teve uma hora que eu acho que alguém soprou: eles não sabem o que é barco. Eu não acreditei naquilo, mas não sabiam. Você consegue imaginar isso? Pega uma criança dessa e fala: você vai ser uma pessoa que vai ser usada para esse conteúdo. Pensa, Maria estava pensando: meu amigo, como assim? E a resposta do anjo, porque se você pensar no quiasma, por exemplo, a pergunta de Maria é a última frase aqui, no 34, né? Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer? E a resposta do anjo no quiasma está no 30, que é onde ele começa. Então o anjo lhe disse: não temas. O medo dela é respondido pelo anjo da maneira seguinte: não temas. Por quê? Maria, não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Não era Maria que ia fazer. Ela era pequena, assim, embora uma pessoa séria com Deus, de compromisso com Deus, mas era Deus que iria fazer. E você sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente se depara com um desafio, porque isso aqui é um desafio que a gente aqui sequer pode imaginar, a gente se enche de medo e começa realmente a fazer os cálculos,
a pegar a caneta na cabeça e ver se aquilo vai ser possível. E ver se não vai mexer muito com a nossa rotina. A gente percebe que Deus realmente está nos convocando, nos chamando para uma história grandiosa, mas a gente fica realmente reticente, porque afinal de contas, como é que isso vai ser, caramba? E a gente quer as respostas, e a gente quer os meios, e a gente quer o plano, e a gente quer a trajetória, e a gente acaba fingindo que não está ouvindo Deus falar com a gente, porque tem muita coisa envolvida. Mas eu quero dizer para você uma coisa, ao invés de eu ficar jogando na sua cara que você é um medroso, que eu sou um medroso, Deus, quando chama a gente para algo grande e que a gente não tem condições realmente de resolver, ela realmente, o chamado ele está acontecendo e está ao mesmo tempo sendo respondido. Não temas, não temas, eu estou te chamando e eu vou resolver. Não tenha medo, é só vir. E a gente às vezes perde muito de ter uma experiência maravilhosa com Deus, de ter experiências reais. Eu estou falando de coisa aqui metafísica, não, experiências mesmo, que vai mudar a nossa vida, porque a gente não consegue entender que quando o anjo diz não tema, é para não ter medo, é para se lançar. Deus vai nos conter, vai nos segurar, vai nos conduzir, mas Ele quer da gente realmente o passo na direção dEle, Ele não vai nos obrigar. Maria poderia ter dito, quer saber? Não quero saber dessa história não. É muito para minha cabeça. Muito obrigado, anjo, dá um tempo para pensar aí, né? E se ela parasse para pensar, convenhamos, né? Se ela senta depois, ficar grávida, antes de me casar, como é que José vai... Não tem condições. Minha mãe vai me bater. Eu acho que ela poderia pensar assim, minha mãe vai me dar uma surra quando eu contar, estou grávida. Como assim, Maria? Ah, mas foi o anjo. Não, sabe que o negócio ia ficar complicado, né? E ela poderia, pesando aqui, não quero, é demais para mim. Mas ao mesmo tempo, todo o medo de Maria, ele é respondido com as palavras do anjo: não temas. Sabe o que Deus quer dizer para você, para mim? Vou falar igual os profetas de plantão aí. Hoje, na sua vida, Deus está dizendo: não temas. É a minha mais fraca, né? Dos caras são grandes, né? A minha é mais fraca. Não temas, velho. Vai. Eu vou contar uma história para você aqui, bem rápida. Já tem um tempo que a gente, o Projeto 70, né, começou um seminário na África. E foi acontecendo, hoje nós temos uma turma, né, em Moçambique, e já está sendo organizada uma outra turma para o ano que vem, já 2 turmas, e começou a nascer no coração do Jairo a vontade de conhecer, porque a gente sabe que é muito difícil lidar com o campo missionário sem conhecê-lo, atrás de uma escrivaninha, né? E isso normalmente se reflete num péssimo investimento, e você não conhece a realidade e acaba fazendo besteira por isso. Não é simplesmente mandar dinheiro ou recursos, você tem que saber. E aí, na conversa que a gente teve com a liderança, não só do projeto, outros pastores, sobre essa realidade africana, começou a nascer o discurso de uma viagem na África. Eu ouvi, eu não tenho dinheiro para ir na África, né? Não tinha dinheiro nem para tirar férias, se não fosse a minha sogra, né? Foi minha sogra, santa sogra, né? Que me levou, vou falar até aqui em público, né? Senhor, a tenha não, porque não morreu, mas abençoe. A tenha não. Essa eu vou editar. Senhor, abençoe. Quem dirá a África, né? Mas aí eu tô só ouvindo, né, cara? A Lidiane é engraçadona, ela vai lá e bota a cara na porta. Quando ela escuta uma coisa, ela bota a cara na porta, que era online, né? Aí ela falou: o que é que tá acontecendo? Não, falando aqui do negócio da África lá. Aí eu ouvi, fiquei quieto. Aí tá, por que não? Porque a África assim, a África assado, mas se tivesse uma viagem, quem iria? Aí ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aí eu já falei assim: ó, vocês querem saber? Eu vou ter que ir, cara. Eu tô tentando correr disso, mas não tem como, né? Aí eu falei: lascou-se, né? E aí ele falou assim: e aí, Josi? Me conhece, né? E aí, Josi? Eu falei: tamo junto. Vambora. E aí o Ricardo:
Não, tem que ir, né? Tem que ir e tal. E aí já pegou no tranco e outro pastor falou que ia, tá bom, aí terminou a reunião, né? Aí eu fiquei pensando, e agora? Falei que vou, né? E eu posso fingir que não falei nada. Eu posso, não, falei, né? Mas eu vou. E não me interessa. Eu até falei com o Ricardo depois que o Ricardo falou, não, cara, realmente é um custo, né? A passagem para lá, ida e volta não é tão caro, vai ser em torno de 5 mil reais. Mais estadia e tal, eu não tenho nenhum dinheiro desse aí, né? Mas o Ricardo falou, depois do que você falou, eu também tenho que ir. Aí eu falei para ele, até porque como é que você vai pregar um sermão desse aqui? Olha a segunda semana, né? Que o anjo está desafiando Maria uma coisa desse tamanho, e aí você prega que as pessoas têm que ser, né? Acho que aceitam o desafio e você não está aceitando o desafio. Eu falei, sem chance, né, cara? Eu sei que eu vou pregar domingo e com a minha cara de pau, então. Assim, se você vai perguntar, você é doido? Acho que faz sentido. Mas o não temas lateja no meu coração. Não temas. E se eu não for, Deus não vai me odiar por isso. Não vai deixar de me amar por isso. Eu que perco. Porque Ele quer realmente que nós tenhamos experiências que mudem a nossa vida. E às vezes, e na maioria das vezes, essas experiências não vêm na ociosidade, na inatividade. Quando a gente ouve e entende o desafio de Deus, como agora, você está pensando um monte de coisa aí que eu sei lá o que Deus falou contigo, eu não tenho esse poder, né? Mas eu posso lhe dizer que, seja lá o que Ele tenha dito para você, ou incomodado você, Ele também está dizendo, não temas, eu vou resolver isso. Eu só quero que você venha. E eu vou dar todo o suporte. E eu vou lhe conduzir. Amém? Podia até acabar aqui, né? Mas não acaba não. Tem mais, né? Ela pergunta como poderá acontecer. E aí vem a palavra do anjo aqui, é magnífica, né? O anjo respondeu 35. O Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. A sombra não é uma sombra. Ela está no sol e vem uma sombra. A referência aqui é a fumaça que enchia o tabernáculo ou o templo quando Deus se manifestava no Antigo Testamento. É sobre isso que ele está falando. É como a nuvem que guiava o povo de Israel no Egito. A sombra que é a nuvem, a glória de Deus, a fumaça que ali representava a presença de Deus. Então ela vai estar contigo, ela irá lhe conduzir, irá lhe tomar, irá lhe proteger. Ele fala, o Espírito Santo virá sobre você. Ela sabe o que é o Espírito Santo, o Espírito dos profetas, vai estar com você, ele vai lhe proteger, a sombra de Deus, a nuvem de Deus, a glória de Deus vai estar com você. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aí ele diz uma coisa assim, porque, até então está Maria ali, né, tadinha. Você vai ficar grávida, ele vai ser o Messias de Israel, ele vai ser grande, o seu reino vai ser para sempre. E ela está assim, meu amigo, devia estar atordoada, tonta. Mas aí o anjo fala uma coisa muito legal aqui. Ele diz assim, mas também Isabel, ela nem sabe que Isabel está grávida, Isabel é prima dela. Mas também Isabel, tua parente, espera um filho, já sendo idosa, aquela que era chamada estéril, está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Por que o anjo diz isso para ela? Porque ela está com medo? Sim. Porque ela é pequena diante de tudo isso que o anjo está dizendo? Sim. Mas porque o anjo está dizendo assim também, já está acontecendo, Maria. Não se sinta sozinha, isso já está acontecendo. Já existem outras pessoas envolvidas, Deus está chamando outras pessoas, já há uma revolução acontecendo, já há um agir de Deus acontecendo. Vá lá, e ela vai até Isabel depois e se encontra com Isabel, e ela entende que realmente o que Deus está fazendo não é sobre Maria pequenininha que não sabe o que fazer, é um movimento da parte de Deus que está realmente trabalhando para a restauração do homem, para a restauração de uma criação decaída, e que já começou um trabalho de restauração e que pessoas já estão sendo usadas, levadas a realmente serem participantes disso. Se você está pensando aí com seus botões, caramba, o que eu vou fazer? O Jô está pregando uma mensagem aí que está me deixando o cabelo em pé. O que eu posso dizer para você é, você não está sozinho nisso. O meu cabelo também está em pé. Só o que não está em pé é o do Jackson.
Mas do coração tá, né, Jackson? Foi só para quebrar o gelo aqui. Você não está sozinho nisso. Deus está chamando gente todo tempo, em todo o mundo. Tem um exército chamado por Deus, comissionado por Deus, para fazer parte dessa história maravilhosa em que Deus vem tabernacular. Eu estou usando essa expressão tabernacular porque é realmente o correto, né? Porque Deus antes se manifestava no tabernáculo, né? Descia, né? Era essa a expressão. E a gente sabe que no Novo Testamento Jesus vai dizer que o templo vai ser destruído, né? E não ficará pedra sobre pedra, porque o templo agora é Jesus. Jesus é a manifestação de Deus. Jesus é o tabernáculo de Deus vindo à terra. E o que está acontecendo aqui é Deus tabernaculando entre os homens, vindo a nascer junto aos homens, se relacionando com os homens, e nós, como pequenos cristos, somos também templos, como Jesus, do Espírito Santo, da presença de Deus. Isso tudo é muito lindo, mas o chamado não é só para isso, não é só para ser salvo e ir para o céu no final da história, é uma convocação para fazermos parte desse movimento da parte de Deus, de salvação do homem, de transformação. E ele chama, não é pastor, profeta, fulano, todo mundo que ouve o desafio e o aceita. E ele ao mesmo tempo responde: não temas, eu que estou fazendo, eu que te convido. E não tenha medo, você não está sozinho. Deus já está fazendo. Sabe quais são as palavras de Maria, depois de tudo isso? Está aqui, né? 38. E eu espero que sejam as suas hoje, e as minhas. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. 16 aninhos, velho. Aqui está a tua serva. E você aí, burro velho. Ah, Deus, como é que vai ser? Ah, como é que eu faço? Ah, pererei bom Deus. Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim o teu querer. A gente está lendo a história dela hoje, porque ela simplesmente se colocou à disposição para que Deus a usasse nessa história tão linda de salvação da humanidade. Natal não é óbvio, não é banal, não é chato. Nós somos chatos, nós somos óbvios. Natal é lindo. Natal não é só uma história bonitinha de ovelhinha. O Natal é o início da revolução que Deus causou e está causando na humanidade. É uma convocação para que nós, como igreja, façamos parte dessa história maravilhosa. Amém?